Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast do Escritório Jurídico Celso Cândido de Souza Advogados, que fica aqui em Anápolis. O escritório cinquentenário que criou esse projeto para falar de direito de uma forma descomplicada. E o tema de hoje, nesse mês de março, mês do consumidor, são os problemas que o cidadão brasileiro enfrenta na hora de comprar. E para falar sobre isso, estamos aqui com a nossa advogada especialista na área, Ana Luísa Moura. Tudo bem, Ana Luísa? Tudo bem, Raquel, como vai? Mais uma rodada de perguntas que nós trouxemos e trouxemos aí dos nossos seguidores, trouxemos das pesquisas, os principais problemas que hoje, né, o consumidor enfrenta na hora das suas compras. Infelizmente ainda tem bastante coisa, né? Tem bastante. Olha, é questão na hora de viajar, né? Tanto com relação à bagagem, a remarcação de voos, é na hora de usar o plano de saúde, é na hora de fazer uma compra internacional, publicidade enganosa, problema com serviços diversos, enfim, uma lista interminável. Mas a gente fez relacionamos aqui os principais temas e aí nós vamos passando por eles e você vai, né, esclarecendo, trazendo aí para a gente fazer de uma forma bem dinâmica hoje, né, para que o nosso seguidor ele possa aí acompanhar como que ele pode resolver uma gama de problemas. Vamos lá. Então, quando a gente fala de encomenda, 6 em cada 10 brasileiros já tiveram problemas com entrega de encomendas, algo que está muito comum hoje, né? Quando a gente pensa aí nas compras pela internet, você chega hoje no prédio, a portaria está cheia de pacotes, os novos edifícios estão até criando espaços delivery, né, para guardar as encomendas. Essa facilidade, e principalmente a facilidade de compra pela internet, ela traz, além do problema da entrega, mais de 10 milhões de reclamações já relacionadas com o produto em si. Mas, olha só, a encomenda era para chegar em 15 dias e não chegou. O que o consumidor pode fazer? Certo, isso é um problema realmente muito comum e acontece bastante. Quando o consumidor ele realiza uma compra, o fornecedor ele é obrigado a prestar aquele serviço. Então, a entrega, de fato, ela precisa ser realizada dentro do prazo. Não existe uma entrega onde não existe prazo determinado e o fornecedor entrega quando bem puder ou entender. Isso não pode acontecer. Então, o prazo de entrega, ele precisa ser cumprido. Isso porque pode acontecer da pessoa comprar por exemplo, um presente de aniversário antecedente, e aí chega naquela data, a pessoa se organiza para entregar por exemplo, o presente de aniversário. E como que você vai entregar em data posterior? Não tem como. A pessoa fica, né, com prejuízo. Então, precisa sim entregar dentro da data. Caso isso não aconteça, o principal fator é o consumidor entrar em contato diretamente com a empresa, solicitar a entrega imediata. O que seria isso? Forçar aquela entrega. Olha, eu preciso que entregue na minha casa até tal dia, porque senão eu vou ter um prejuízo gigantesco e eu não quero que isso aconteça. Caso, assim, a empresa responda que não vai poder, por algum outro fator externo, fazer aquela entrega na determinada data, aí o consumidor, ele pode pedir o reembolso total do valor pago, isso incluindo o frete. Então, ele tem o direito, sim, ao ressarcimento integral dos valores que ele pagou, ou ele pode solicitar uma outra compra e fazer o abatimento daquele valor, seja por um produto equivalente de valor superior ou inferior. Se a empresa recusa a fazer cancelamento da compra, ele pode ligar na operadora de cartão de crédito e pedir para cancelar? Ele pode ligar sim, mas o ideal, primeiramente, é entrar em contato com a empresa. Isso porque quando você vai entrar em contato com a operadora de crédito, seja o banco, no caso, a instituição financeira, ali vai se abrir um procedimento administrativo
pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Você vai contestar aquela compra. Quando se trata de parcelamento de compras, até compras futuras, é mais fácil e provável do banco conseguir realizar essa suspensão. Mas se tratando, por exemplo, de um pagamento à vista, é um pouco mais difícil. E até que se abra esse procedimento administrativo, não é o ideal, mas é uma via também, um plano B, digamos assim. Mas o ideal mesmo é entrar em contato primeiro com a empresa. Quando você fala assim de entrar em contato com a empresa, dá até preguiça. Não, porque é tanta burocracia e às vezes até que você consegue chegar ali no atendimento do setor correto e ali eles tentam também te dissuadir ali, né, da sua desistência ou pede mais prazo. Assim, a gente percebe eles usam de muitas estratégias para fazer com que você não cancele a sua compra. E aí, nesse caso, como que você recomenda? Qual é a melhor postura quando a gente percebe que a empresa está tentando fazer isso com a gente? A melhor postura é, de fato, somente a tentativa. Se você tentar, não é uma obrigação que o consumidor tenha que conseguir, até porque eles vão passar por inúmeros fatores, que nem você disse, para tentar impedir que chegue até uma conversa em específico, às vezes até por inteligência artificial que seja, e fica ali naquela e o consumidor, de fato, ele não consegue realizar as tratativas ali. Mas desde que ele tente, que ele tenha alguma prova ali que porventura ele precise futuramente, já é o ideal, que ele mande um e-mail, que ele faça uma conversa pelo próprio chat ou um protocolo de uma ligação. É importante que tente sim, porque pode vir problemas futuros. E aí, seja ele com o banco que não aceitou a contestação da compra, ou ele precisa ir até o Procon, ou procurar um advogado. Então, é o ideal que ele tenha provas. Então, nesse momento, é o momento de tentar e registrar a tentativa. Perfeito. Não é que vai dar certo. Até porque é bastante difícil mesmo. E são inúmeras reclamações, são inúmeras pessoas tentando falar ao mesmo tempo. Mas desde que ele tente, para não parecer que ele não tentou a via administrativa primeiro. Quando chega o produto, ele está com defeito. Quanto tempo que a loja tem para resolver o problema? E mais, eu já vi situações em que eles falam assim: você tem o frete. Não, a gente recebe a mercadoria, o frete gratuito. Mas se for para eu resolver uma troca, por exemplo, aí o próximo frete da vinda do novo produto você paga. Isso é correto? Em caso de defeito ou produto, não. Em caso de defeito de produtos, o fornecedor ele tem um prazo de até 30 dias para resolver aquele problema. Se de fato ele não conseguir ou ele não tiver no estoque, ele precisa providenciar um novo produto para a pessoa. Isso a gente está falando de falha técnica, de uma assistência que precisa ser feita. E aí, se ele não tiver essa possibilidade de prazo para resolver o problema, ele precisa trocar por outro. E se não conseguir trocar por outro, não tiver no estoque, a pessoa pode pedir o reembolso. Correto. Vamos mudar um pouquinho agora de assunto. Plano de saúde. Negativa de procedimentos. Essa é uma das maiores queixas para exames e justificativas. Para exames e cirurgias, sobre a justificativa de que não consta no rol da ANS, que é a Associação Nacional de Saúde, Agência Nacional de Saúde. O que o consumidor deve fazer quando o médico prescreve e o plano diz que não? Exato. Existem o rol taxativo ali, que tem as doenças em específico que são cobertas de fato pelo plano, e isso também é importante verificar a cobertura de cada plano em específico de cada pessoa. Mas, de toda forma, quando existe uma prescrição médica, quando o médico ali faz um laudo, uma prescrição onde ele fala esse paciente precisa disso e disso, daquilo, precisa que o plano de saúde ele leve em consideração essa determinada prescrição médica, ele leia com atenção, ele veja se de fato realmente não tem aquela cobertura. Porque não basta a simples negativa do plano e falar: indefiro por falta de cobertura. Não é assim. Às vezes é uma doença em específica ali que o médico está receitando e está falando: olha, decorrente disso, agora eu preciso disso e disso. E aí o plano sim pode cobrir. Não é basta, não está escrito, então eu não vou cobrir. Não é assim, precisa analisar caso a caso. Correto. Então vale a pena ele insistir, se for necessário, entrar com um procedimento
administrativo, né, e não desistir ali do seu tratamento. Perfeito. Ele precisa fazer o pedido administrativo junto ao plano. Caso não seja concedido, ele pode solicitar uma reanálise e falar: olha, esse caso aqui cabe porque o médico está prescrevendo por isso, por aquilo. Caso ainda assim ele não consiga esse deferimento do plano por falta de cobertura, eu aconselho que ele procure um advogado especialista para que faça aquela análise, porque às vezes nem tudo que está no plano, de fato, tem coisas que alguns contratos são abusivos. E aí, se depender da doença, de fato, tem aquela cobertura e o plano tá negando, isso é um contrato abusivo, porque não tá previsto lá claramente, mas ainda assim o plano deve cobrir. Inclusive, teve uma causa recente que o escritório ganhou relacionada a esse tema, né? Você conta pra gente? Teve sim. No contrato dessa cliente, previa a cobertura hospitalar. Estava expressamente cobertura hospitalar. E o médico prescreveu para ela estava internada, a nossa cliente estava internada, e ele falou assim: agora a paciente ela precisa ir para casa, mas ela vai precisar dar continuidade no tratamento, isso com todos os aparelhos, com enfermagem, com tudo que ela precisava, fonoaudiólogo, psicólogo. E nesse caso o plano veio e falou: cobertura indeferida porque não está previsto no contrato. Só que tem entendimento pacificado, inclusive do STJ, que a cobertura hospitalar, a residência da pessoa é a extensão do hospital. Então, existem pessoas que estão internadas ali, mas não tem prazo para sair. Pode ser que ela demore 10, 15 anos. E ela não vai ficar o resto da vida no hospital. Ela precisa voltar para casa, mas continuar o tratamento todo ali. E o hospital, a casa é a extensão do hospital. Então, tudo que ela precisa em hospital, ela precisa ter na casa. E aí, nesse caso, ele indeferiu somente dessa forma, sem avaliar o caso, sem ver todas as prescrições médicas específicas. E aí foi quando a gente entrou com a ação e falamos: olha, prevê cobertura hospitalar. E o médico está falando que ela precisa continuar o tratamento em casa. E aí foi quando foi deferido pelo Poder Judiciário de imediato, sob pena de multa. Correto. Aí, tá vendo? Não deixe de lutar pelos seus direitos, né? E vamos lá, outra questão relacionada aos planos de saúde, cancelamento unilateral. O plano de saúde pode cancelar o contrato de um cliente que está em meio a um tratamento de doença grave ou crônica? Olha, não é o ideal e o plano ele não pode sair cancelando os contratos de forma unilateral, porque isso pode ser, inclusive, abusivo. Isso porque o plano, ele só pode, e só é ético, ele rescindir algum contrato se for por inadimplemento. Então, se a pessoa está com dívidas em aberto, e isso a gente está falando de prazos superiores a 60 dias, aí é sim uma opção do plano rescindir o contrato por falta de pagamento. Agora, se for de forma unilateral, sem nenhuma explicação, a pessoa está com todos os pagamentos em dia, está inclusive no meio de um tratamento e tem a surpresa de ter o plano rescindido, isso pode gerar um grande prejuízo, inclusive atrapalhar, né, o tratamento da pessoa e isso gera indenização. Certo. Saindo do hospital, vamos para o aeroporto. O direito do passageiro aéreo. Atrasos e cancelamentos. A malha aérea brasileira, né, ela é complexa, existem problemas imprevistos, questões, né, de clima também. A quantas horas de atraso a companhia é obrigada, a partir de quantas horas ela é obrigada a oferecer alimentação, comunicação e hospedagem? Certo. A partir de 1 hora de atraso, a companhia aérea é obrigada a oferecer comunicação, isso seja via Wi-Fi, telefone, para poder informar os familiares. A partir de 2 horas de atraso, ela tem o direito à alimentação. E a partir de 4 horas de atraso, transporte e hospedagem. Isso porque provavelmente a pessoa pode estar em outra cidade, ela está em um aeroporto extremamente cansada, então ele tem direito à hospedagem e transporte. E ainda pode também solicitar a reacomodação em outro voo. E esse caos aéreo, às vezes, numa situação imprevisto de clima ou questão até de guerra que está gerando atrasos, né, em cancelamento de voo, exime a empresa de culpa quando é uma situação externa, né, de força maior? Olha, só se ela comprovar de fato que aconteceu algo, um imprevisto muito grande. E aí ela precisa comprovar
condições meteorológicas, ela precisa comprovar o que houve, mas ainda assim, ela não necessariamente exime ela da responsabilidade. Então, ela tem aquela responsabilidade perante os consumidores que tem que partir o voo naquele determinado horário. Então, independente de clima, independente do que for, ela precisa de fato cumprir com os horários e com as responsabilidades. Caso aconteça algo muito improvável, aí o consumidor ele vai provavelmente ele pode entrar com uma ação solicitando prejuízo e a empresa tem que comprovar de fato o porquê que não teve aquele voo em determinado horário. Certo. Agora, falando de um pouquinho de overbooking e no-show. Se eu perco o voo de ida, a companhia pode cancelar automaticamente a minha volta? Não, ela não pode cancelar automaticamente. O seu voo de volta, ele continua valendo da mesma forma. Até porque vamos imaginar que você perdeu a ida, mas você conseguiu comprar uma nova passagem e foi e compareceu na viagem. A sua volta, ela continua lá. Se comprou por outra operadora, outra Justamente. companhia, né? Ela não pode subentender que você não está na viagem. Certo. E no caso de overbooking, que é a venda acima, né, da capacidade, quais são as compensações imediatas que o passageiro deve exigir no balcão? Certo? Ele pode pedir a reacomodação imediata em outro voo. Isso porque se a companhia aérea ela vendeu a mais do que ela podia, ela vendeu com um voo superlotado, o consumidor ele não pode ficar no prejuízo. Então, ou ele vai ter que ressarcir o consumidor, ou ele vai ter que reacomodar, ou ele vai ter que prestar toda a assistência, que é a comunicação, hospedagem, todos os direitos que o consumidor tem, porque ele não tem culpa da companhia aérea ter vendido um assento que não existia. E vamos lembrando de documentar tudo, porque se você não for atendido ali no aeroporto, você tem provas para uma futura ação, né? Perfeito. Hoje a gente tem uma arma que é fatal, que é o celular, né? Então, assim, você tá ali, sofreu qualquer prejuízo, qualquer intercorrência, filma, olha, tô aqui há tantas horas aguardando um voo, falaram que tá superlotado, não me reacomodaram, não prestam assistência, não tem nenhuma comunicação, não tem alimentação, não sei quando vou voltar para casa, filma, tira foto, registra, escreve, isso é a maior arma que o consumidor tem hoje em dia. Quando a bagagem é extraviada, a mala some ou então chega danificada, o que eu tenho que fazer ainda dentro do aeroporto para garantir a indenização depois? Certo. A primeira coisa, ele precisa comparecer no balcão e preencher um formulário onde existe o problema com a mala. Então, ali ele vai constar todos os defeitos que tinha na mala, ele vai constar todos os itens que tinha, ele vai demonstrar, tira foto também e fala, olha, minha mala, se ela foi extraviada, nem com a mala ele está. Uhum. Mas, mas ele vai lá no balcão e faz esse registro de exatamente, ocorrência. ele faz esse registro que a mala não voltou até o presente momento. E quando ela volta toda danificada, que é aqueles amassados e tudo mais, ele tem direito a uma mala nova e ainda assim ele precisa comprovar todos os itens que estavam ali dentro para ver se de fato não teve nenhum prejuízo. Mas é registrar o formulário. Caso não resolva, aí ele procura um advogado para entrar na justiça. Esse formulário é no aeroporto e não na operadora. É no balcão de atendimento junto à companhia aérea. Tá, é da companhia mesmo. Isso, ele vai lá e procura a companhia aérea e registra esse formulário. Certo. Agora, uma questão: como é que eu comprovo que tinha na minha mala, hein? O ideal é que tire fotos antes. Ah, mas a gente não costuma tirar foto. Então, aprende a tirar. Aprende a tirar. É a melhor prova. Mas se você tiver outros meios de comprovar, como, por exemplo, conversas onde a pessoa, imaginando uma situação hipotética, onde a pessoa fala, nossa, estou levando aqui meu colar de ouro que eu ganhei da minha família e é super importante para mim. E ali ele consegue comprovar que de fato estava levando, também vai servir como uma prova. Prints de WhatsApp, alguma conversa onde a pessoa demonstra, ou comprovantes de pagamento, ou ela vai precisar de provas. Agora, quando ela não comprova, existe sei lá, um valor padrão? Como é que funciona? Aí a operadora, a companhia aérea, ela vai oferecer uma média padrão de valores, vai estipular ali o que poderia, o que não poderia, mas o ideal é que, se tratando de valores maiores, a pessoa comprove de fato o que tinha. Vamos falar um pouquinho sobre o básico que todo mundo esquece. O direito de arrependimento de 7 dias vale para absolutamente tudo nas compras online ou tem alguma exceção? Como, por exemplo, itens perecíveis e produtos personalizados. As compras online, ela vale os 7 dias, sim. Acontece que existem exceções.
As exceções são, por exemplo, para compras no exterior, onde existem marcas específicas que o regulamento não é o mesmo do Brasil. Então, se eu estou falando de sites globais, sites onde a maioria já compra e tem regulamentação no Brasil, esses valem os 7 dias. Agora, se eu estou falando de um site extremamente específico, de uma marca extremamente específica que não tem nada a ver com o Brasil, que não tem regulamentação no Brasil, aí eu já não posso afirmar que os 7 dias vale. Mas, em regra, os 7 dias vale para tudo. Aqui, a gente está falando de compras regulamentadas no Brasil. Tá. E até mesmo produtos perecíveis. Sim, até mesmo produtos perecíveis. Aham. E qual que é a diferença entre garantia legal e garantia contratual que as lojas tentam vender para gente? Certo. Existem a garantia legal e a contratual. A legal é aquela que já está prevista no Código de Defesa do Consumidor, que ele tem direito a o prazo para poder, em caso de vício do produto, em casos específicos, ele tem direito à troca, ao abatimento do preço, ou ao ressarcimento integral daquele valor que ele pagou. A contratual é quando a empresa ela quer oferecer, por exemplo, uma garantia estendida. Ah, se você comprar conosco, por exemplo, um celular, eu te dou mais 1 ano de garantia. Isso é uma opção, não é uma obrigação. Então, a loja ela não pode, por exemplo, fazer uma venda casada, onde você só compra um celular se você tiver uma garantia de estendida de mais 2 anos. Tem que ser uma opção e tem que ficar bem claro isso para o consumidor, porque a garantia ele já tem do Código de Defesa do Consumidor. Se ele quiser uma garantia estendida, onde prevê mais opções, ou um reembolso futuro, em até 2 anos, se tiver qualquer defeito, a gente te entrega outro eletroeletrônico, isso é uma opção, mas não é uma obrigação. Certo. Agora eu vou falar de uma situação que eu tenho certeza que muita gente passa, não só nas compras online, mas também nas compras aí presenciais. Diferenças de preço. A loja cobra um preço para Pix, outra para cartão de crédito. Certo. É legal? Pode? Olha, a loja, ela tem as políticas internas ali, onde ela paga taxas em específicas e tudo mais. É legal, sim, que ela cobre valores diversos, até por conta da taxa. O que não pode é cobrar valor mínimo para compra. Isso é ilegal. Ou ela tem que especificar o porquê que tá dando essa divergência de valores. Isso porque no crédito é tantos reais, no débito é tanto e no Pix é... Inclusive, existem lojas que elas pagam taxa até pelo próprio débito. Isso a gente está falando de lojas menores, onde a taxa de imposto é maior para ela pagar. Então, existe sim essa diferenciação, mas precisa estar especificado para o consumidor. Eu já fui em alguns estabelecimentos, né, que você vai pagar no cartão, não, então tem uma taxinha. Só que eu sou de um tempo que, quando o cartão de crédito surgiu, ele surgiu para substituir. Ele era. A compra em uma vez era o mesmo valor do valor à vista. Só que isso hoje não necessariamente é uma verdade absoluta, é o que você está me dizendo. Eles podem fazer isso, colocar uma taxinha a mais quando eu quero passar no crédito. Isso, é porque essa taxa é a taxa que a própria empresa cobra dos fornecedores. Então, ela é uma taxa mesmo cobrada ali no oculto. Então, não é o próprio fornecedor quem está recebendo a mais pelo crédito. Então, ele está pagando para a instituição financeira. E ela cobra aquele impostozinho em cima do crédito. Certo. Bom, falando um pouquinho de mundo digital, né? Os marketplaces. Quem que é o responsável quando eu compro num grande site, né? Magazine Luiza, Mercado Livre, e o produto é de um parceiro e nunca chega? O site pode lavar as mãos, esse marketplace, ou ele é também corresponsável? Ele não pode lavar as mãos, não. Tem essa responsabilidade, principalmente porque hoje a maioria dos sites, eles têm diversos vendedores ali internos, né? Então, os sites eles disponibilizam para outros vendedores fazerem as revendas ali. Mas ainda assim existe a responsabilidade tanto do site quanto do vendedor. Então, isso precisa ficar bem claro, porque não basta só colocar o produto em determinado site e ele que se responsabiliza sozinho. Não, existe sim uma responsabilidade ali que precisa ser cumprida. E no caso dos influenciadores que fazem propaganda de um produto que não funciona ou que é golpe, esse influenciador pode ser responsabilizado também junto com a marca? Pode sim. O influenciador digital, ele é seguido
E a própria palavra já diz, influenciador, ele influencia pessoas. Então, ele tem que ter a responsabilidade de tudo aquilo que ele faz propaganda, de tudo aquilo que o autocuidado, tudo que ele se propõe a falar na internet, ele precisa ter essa responsabilidade. Isso porque as pessoas confiam, têm credibilidade e passam a usar porque determinada pessoa está usando. Então, ele passa a influenciar pessoas. Então, ele tem que ter cuidado com o que ele se propõe a falar na internet. Então, ele pode sim ser responsabilizado. Isso, inclusive, aconteceu muito com influenciadores que estavam divulgando sites de aposta. Apostas perigosas, onde muitos consumidores caíam e tinham seus dinheiros levados embora. E nessas, estava ali o rosto do influenciador e muitas pessoas jogavam porque, nossa, se o influenciador ganhou, eu também vou ganhar. E acabava que no final perdia tudo. Então, precisa que o influenciador coloque lá publicidade, para que não fique nada oculto. Não é falar, nossa, esse copo aqui é muito bonito e eu gosto dele. Não, você precisa diferenciar o que é uma publicidade e o que é só uma recomendação. Se ele então está fazendo uma publicidade, uma forma até de ele mesmo se proteger é deixar explícito ali que é uma publi. É uma publicidade. Então, o que ele está fazendo é uma propaganda. Agora, a partir do momento que ele fica envolvendo o rosto dele sempre de uma forma oculta, que não é uma publicidade, mas é o dia a dia dele, sem intenção nenhuma, e que ele não está recebendo por isso, aí isso já gera um problema. Porque se é uma publicidade, então que esclareça, que fique bem claro ali que ele está recebendo para isso. E pode existir o risco de dar certo ou não. Agora, se é uma recomendação própria dele, onde ele está expondo o nome dele, o rosto dele ali, fazendo a propaganda sem nenhuma intenção, é pior ainda. Essa era a minha próxima pergunta, porque existem muitas publicidades ocultas junto a influenciadores, já existem até veículos de comunicação que postam algumas notícias que são publi, mas não colocam a palavra publi. Então, elas estão correndo risco de serem responsabilizados. Perfeito, porque isso pode induzir o consumidor a erro. Porque se ele está mostrando o dia a dia dele, fazendo uma propaganda de determinada marca, de forma que é uma publicidade e não está falando o que é, a pessoa vai achar, nossa, se ele nem recebe por isso e está realmente levando a gente falando que é para a gente comprar, significa que é muito bom. Porque quem que faz uma propaganda se não está nem recebendo? Uhum. Então é pior ainda. Então ele está induzindo o consumidor a erro. Então, para o próprio influenciador, é importante que ele coloque post, parceria paga, publicidade, para que fique bem claro que ele recebe para falar sobre aquilo. Correto. E aí, falando um pouco sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, um universo que aos poucos as empresas e as pessoas estão aprendendo a lidar, né? Quando eu estou, por exemplo, na farmácia e eu sou obrigado a dar meu CPF para ganhar desconto? Não é obrigado. E quando a gente está numa loja que vai cadastrar a gente, ou a gente vai passar o cartão, vai falar, me dá seu nome e seu CPF. Eu falo, não vou dar meu CPF. Não, mas eu preciso aqui para cadastrar. Ele precisa especificar exatamente o motivo, porque o CPF é algo pessoal, né? E particular. Então, você não precisa ficar passando o tempo inteiro. Isso é uma opção da pessoa. Se de tudo ela não consegue, seja via cadastro, para fazer qualquer complemento no sistema, o fornecedor ele precisa de fato demonstrar para o consumidor o porquê que ele está colocando ali e que não será divulgado em nenhum lugar e que não será para fins de venda posterior. Ah, seu CPF estava aqui, aí a gente vai começar a te mandar o WhatsApp informando promoções. Não é para isso, a finalidade precisa ser demonstrada. Ele não é obrigado a passar o CPF. A maioria vai falar assim, é porque no sistema aqui da empresa pede. Isso não é obrigado. Não é obrigado. Mas se de tudo ele passar, a empresa precisa garantir ao consumidor que isso não será para fins de venda, não será para fins de publicidade em nenhum local, que será restrito e que ficará de forma interna ali no sistema deles. E o que as empresas fazem com esse dado, hein? Quando ela pega esse CPF, o que ela pode fazer? Geralmente, e isso acontece muito em farmácia, é para eles dar descontos e fidelidades. Então, o consumidor ele acaba fazendo um mini cadastro ali dentro daquela loja e ele começa a ter fidelidade junto àquela loja. Então, quando ele volta, o senhor ganhou 10% de desconto aqui nesse determinado produto. Por quê? Porque ele já entende que
aquele determinado consumidor, ele faz várias compras na loja. E tem a questão do algoritmo também, né? Vai lá todo mês, compra o remédio X ou sei lá, o creme de barbear. Aí toda vez que tiver promoção de, sei lá, produtos ligados àquilo, ele, Também. né, Aham. faz. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Até porque isso é benéfico, né? Aham, Todo mundo gosta de uma promoção. O sim. que não pode é divulgar posteriormente para que o consumidor comece a ser perturbado. Aí uma situação, meu dado vazou e agora eu recebo 20 chamadas de telemarketing por dia. Cabe indenização ou reclamação administrativa? A cobrança, ela é devida. Realmente, o credor que tem os débitos em aberto, ele pode cobrar. O que não pode é de forma excessiva e constrangedora. Tudo aquilo que é em excesso atrapalha. Então, se ele está sendo perturbado dia e noite, fora do horário comercial, finais de semana, está em uma reunião, é ligação, é o tempo inteiro, o excesso ele gera indenização. E você está falando de cobrança, mas se for só propaganda, alguém pegou meu dado e agora todo dia fica me oferecendo produtos daquele determinado lugar. Isso gera indenização, porque quando a gente está falando de cobrança, que é o credor de fato ele pode sim cobrar. Agora, se a gente está falando de perturbação desnecessária, é pior ainda. Então, isso gera indenização. É importante que o consumidor ele faça um cadastro no site onde ele não quer que seja perturbado e coloque o número dele, daquele número que sempre fica ligando, e essas ligações serão evitadas. Porém, ele ainda pode procurar o judiciário para que essas ligações sejam suspensas e ele ainda pode ganhar uma indenização. Certo. E aí, falando um pouquinho agora sobre compras internacionais, garantias além da fronteira. Se eu compro um celular ou um notebook de uma marca global, em uma viagem que, né, eventualmente eu esteja fazendo, ou num site estrangeiro, e ele apresenta defeito aqui no Brasil, a assistência técnica nacional é obrigada a consertar? Vamos pegar aí uma marca, uma Apple, por exemplo, que tem assistência técnica no Brasil. Comprei lá nos Estados Unidos. O pessoal daqui precisa arrumar? Sim. Em casos de empresas globais, como a Apple, por exemplo, existe assistência técnica no Brasil e o direito dele vale tanto quanto se ele tivesse comprado no Brasil. Agora, se estamos falando de uma marca em específica que é pequena, que não tem em todos os países e não necessariamente vai ter uma assistência técnica no Brasil, é diferente. Mas todas as marcas que têm extensão técnica no Brasil é obrigada a reparar, Eu vou precisar da nota fiscal desse produto? de preferência. Você precisa da nota fiscal e todos os demais dados que eles fornecerem, mas ainda assim, isso não é um empecilho. Então, se ele tiver como comprovar de outras maneiras, ok também. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho de taxação e devolução. Com essas novas regras de importação, né, os impostos aí têm assustado os consumidores. Se eu compro um produto, quando eu recebo a mensagem, né, da alfândega que diz que o produto foi taxado, eu posso devolver? E se eu devolver, o site, a loja estrangeira me devolve o valor que eu já paguei pela compra? Pode sim, não tem custo nenhum. Se o produto foi taxado na alfândega e o consumidor ele não quer pagar aquela taxa, ele vai devolver e não vai ter nenhum custo para ele. Então, ele pode pedir o ressarcimento integral do valor ou ele pode trocar por outro produto que seja da escolha dele. Agora, esse valor da taxação, ele sempre vai ser uma surpresa? Ele só é decidido na hora que bate na alfândega? Exatamente. Ele não tem conhecimento, inclusive, em regra que não seja taxado. Mas, atualmente, os consumidores estão tendo bastante surpresa em relação a isso e muitos produtos estão sendo taxados. E aí, talvez não compensa para ele aquele valor da taxa. Então, é uma opção dele que não vai ter custo nenhum se ele quiser devolver o produto para a empresa. Mas isso a gente está falando das empresas maiores, de empresas globais. Se for uma empresa muito específica de determinado país, talvez, dependendo da política interna daquela pequena empresa, ele vai cobrar sim a taxa e o consumidor pode até pagar por essa taxa. Agora vamos falar um pouquinho sobre assédio na cobrança. A gente até chegou a falar sobre a questão de você receber muita ligação de cobrança, né? Uhum. E isso geralmente é intolerável. Então, a empresa ela não pode fazer ligação, só para a gente reafirmar aqui, doutora, a empresa não pode fazer ligações, excesso de ligações para uma pessoa para fazer a cobrança. Como que é a forma certa de uma empresa fazer essa cobrança? Ela não pode
fazer cobranças em excesso. Isso porque pode gerar um estresse, um desgaste para o consumidor. Então, vamos imaginar que ele está devendo algum determinado valor e a empresa liga 50 vezes por dia. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue conversar com a família e esse excesso ele causa um constrangimento. Então, não deve ser feito. O ideal é que a empresa encaminhe um e-mail solicitando o pagamento ou negative o nome do consumidor e reveja na justiça, de fato, o que ela precisar fazer. Mas ficar perturbando, importunando diariamente o consumidor não pode ser feito. Certo. E um bate-bola rápido para a gente fechar. Qual é o erro número 1 que os consumidores cometem ao tentar reclamar de um produto ou de um serviço? Com certeza, na minha opinião, é a falta de prova. Eles ligam, mas não tem o protocolo, mas não sabe com quem falou e não tem prova nenhuma de que teve aquele determinado problema. Então, quando ligar, pega o protocolo, se mandou e-mail, salva print, salva conversa, o produto veio com defeito, demonstra, tira foto, mostre que de fato existiu aquele problema, porque se for a palavra de um contra a palavra do outro, não resolve. Ah, doutora, aconteceu isso e isso. Tá, mas cadê as fotos? Deixa eu ver. Não tenho foto. No dia eu não tirei, você acredita? Ah, mas você ligou reclamando? Nossa, pior que eu não peguei o telefone. Não sei com quem que eu falei. Como é que eu vou explicar isso no judiciário? Não tem condição. Então, a prova, gente, sempre prova. E aí você já falou, mas vale ressaltar, o print de tela serve como prova única em um processo? Serve sim, com certeza. O WhatsApp, ele é extremamente importante. E na dúvida, o próprio consumidor ele pode comparecer no cartório e fazer uma ata notarial comprovando que de fato aquelas mensagens não foram alteradas, não existiu ali nenhum empecilho. Então, o print ele serve como prova sim. E por fim, a gente queria saber, o que você acha melhor, Reclame Aqui ou consumidor.gov? Eu aconselho os dois. O Reclame Aqui, a pessoa vai disponibilizar ali para todo mundo ter acesso e ela já vai demonstrar que teve algum prejuízo com aquela determinada empresa, então vai servir de alerta para outras pessoas. Então, aquele alerta ele é sempre importante, né? Deixar o seu feedback do que você passou com determinada E empresa. só de ficar exposto ali à reclamação dos outros clientes, a empresa já fica mais Exato. inibida, já tenta resolver mais rápido para não ficar com a imagem ruim publicamente, E né? já serve, inclusive, para todos nós já temos aquele receio com determinada empresa. A pessoa passou isso, o outro também passou. Será que se eu comprar eu não vou passar? Vale a pena ir lá olhar. Já serve de alerta para todo mundo. Então, isso é muito bom. Sempre que você for comprar em um site que você não conhece, você vai lá, já lê sobre, foi ótimo, gostei bastante, ou não, é péssimo, não entregam dentro do prazo, não devolvem meu dinheiro, você já fica um alerta. E o consumidor.gov serve para você ter uma relação direta para a empresa, onde ali existe uma mediação que a empresa vai falar, olha, peço desculpas, estamos entregando um novo produto no seu comércio ou na sua casa, e ali vai ser um diálogo entre a empresa e o consumidor. Então, ali é mais específico, mas também já serve para tentar resolver o problema do consumidor. E assim, a gente, nós estamos no mês do Dia Mundial do Consumidor, que é 15 de março, né? E qual você acha que são os desafios, né, para o consumidor, para as relações de consumo, os atuais desafios? Já evoluímos muito, falando um pouco aqui de realidade de Brasil, né? Uhum. Mas e daqui para frente, o que a gente ainda tem para evoluir na sua visão? Eu acredito que o excesso de venda, ele ultrapassa muito o que a empresa consegue entregar para o consumidor. Então, assim, se a empresa ela não tem determinado produto no estoque, não venda. E o consumidor, ele passa por esse tipo de constrangimento e vai continuar passando, porque as empresas, elas pensam mais em vender do que entregar em qualidade. Então, espera tempo demais e não tem no estoque, e aí o consumidor fica passando por diversos problemas ali, esperando, reclama e não resolve nada. Até que ele precisa procurar um advogado para tentar resolver um problema que é um direito dele e que ele não precisaria de fato. Então, essas questões do consumidor eu vejo que já avançamos muito. Hoje as empresas elas respeitam, elas têm um diálogo melhor com o cliente, mas ainda assim precisa melhorar essas questões de venda.
porque a qualidade, ela é muito importante. Às vezes está preocupado demais em crescer, o negócio aumentar, mas não dá Expandir. conta, expandir, mas a operação não dá conta de acompanhar, né? Perfeito. Então, eu acredito que grandes marcas, elas precisam preocupar bastante com a qualidade. Crescer dói, né? Crescer dói. Eu falo assim, falando enquanto empresa, o desejo de um negócio crescer, aumentar é grande e muitas vezes o marketing dá certo, né? Mas a operação não consegue acompanhar. Então é preciso dosar isso aí, né? Exatamente. Acontece demais do marketing lá e falar determinado produto por tantos reais, aí você faz uma propaganda gigantesca, promoção, aí quando você vai lá, faz todo o passo a passo do site, simplesmente acabou o estoque. Aí a pessoa perde tempo. Então, assim, se tá fazendo a propaganda, faça uma propaganda de um produto que você tem. Não Uhum. fica acabando com o estoque o tempo todo. É isso aí. Como também as operadoras de voo, né? Que as companhias de voo que fazem overbooking, né? Infelizmente. E aí o que que acontece? Chega um momento que dá errado. Normalmente elas conseguem ali acomodar todo mundo, mas chega um momento que dá errado e causa esse prejuízo aí para o indivíduo que É. perdeu o seu voo, né? É um desgaste desnecessário. Então, assim, ter essa responsabilidade é importante. É. E o consumidor, bom, você já falou, a gente falou aqui do ponto de vista das empresas, né? O que que elas precisam melhorar. E o que que o consumidor precisa melhorar na sua visão? O consumidor, eu acredito que ele precisa melhorar em termos de diálogo com as empresas. Às vezes eles também estão insatisfeitos, mas deixam para lá, não dá o feedback, não dá as estrelinhas ali necessária. Então, eu acredito que se todo mundo conseguir dar a sua opinião e dar o feedback ali, Seja isso, bom ou ruim. seja bom ou ruim, já ajuda. Então, se tiver um desgaste, não deixa pra, porque muita gente acontece de deixar para lá. Ai, fiz uma compra, o produto veio todo estragado ou queimado, que seja. Ah, não, eu não vou voltar lá na loja, não. Nem até que eu vou lá e resolvi isso, é melhor eu comprar outro por aqui. Não deixa para lá, gente. É um direito seu, então não deixa passar em branco. É, faz o feedback, faz a reclamação, demonstra que de fato você tem que ter seu direito resguardado. E também na medida em que que esse feedback ele se tornar mais contínuo, mais comum para as empresas, isso também se está educando o mercado para o futuro, né? Com certeza. Então, é uma questão que, se você passou, não deixe outras pessoas passarem também. É importante que se dê sim a sua opinião, reclame, corra atrás, ligue quantas vezes for necessário, não desiste, porque desistir é o pior dos enfrentamentos. Tá certo. Doutora Ana Luísa, acho que foi um perguntas e respostas bastante dinâmico e bastante rico, bastante diversificado. Quem acompanhou a gente aqui, eu tenho certeza que ganhou aí muitas informações que vão ser úteis para o seu dia a dia, assim esperamos. Eu queria muito agradecer, né, a sua participação, deixar o espaço aberto se você quiser fazer mais algum comentário e o espaço é seu. Eu gostaria de agradecer os Celso Cândido Souza Advogados pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Raquel. Foi um bate-papo incrível. Estou aberta a mais perguntas, a mais dúvidas. Quem quiser pode me procurar no Instagram também, Ana Luísa F. Moura. Tem o Instagram do escritório, que é o CCS Advogados. Estamos todos disponíveis e, por que precisar, estamos aí. É isso aí. Deixe seu comentário, sua dúvida, porque a gente vai lá buscar e vai responder nos próximos episódios. Se você gostou desse conteúdo, deixe a sua curtida, encaminhe para quem você acha que é importante ter acesso a esse conteúdo, ative o sininho, porque em breve nós voltamos com novos episódios para você. Até mais!